você, mas nós já ouvimos várias vezes, eu creio que os irmãos devem ter ouvido, vários tipos de pregação sobre a vida de Sansão. Eu quero começar aqui dizendo aqui para os irmãos que a igreja, nós falamos hoje aqui na escola dominical, a igreja ela precisa, em primeiro lugar, de ter conhecimento das coisas de Deus. Nós estamos atravessando dias que a maioria das igrejas, elas já acostumaram com campanhas. Tem igreja que faz campanha de segunda a domingo direto. As igrejas nos últimos dias, elas saíram do foco, elas perderam o padrão da igreja preventiva, a qual nós, na manhã de hoje, estudamos sobre a igreja de Jerusalém. Todos nós sabemos que a igreja de Jerusalém, ela não foi uma igreja perfeita. Falamos isso, né, na manhã de hoje, na escola bíblica dominical. Mas foi uma igreja que traz para nós, nos dias atuais que vivemos, ensinamentos, porque houve qualidade. Mas nós iremos falar neste momento em relação à vida de Sansão, que foi um personagem bíblico, é um personagem bíblico, podemos dizer assim, que traz para nós, nos dias de hoje, uma alegoria. Traz uma alegoria que cada cristão que verdadeiramente deseja servir a Deus, automaticamente com o retrato, ou se comparando um cristão da igreja de Jerusalém, é uma alegoria muito importante, principalmente em relação à família. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus, toda a justiça de Deus, ela começa aonde? É na igreja? Não. É no mundo? Não. A justiça de Deus, ela começa dentro da nossa própria casa, entre marido, esposa e filhos. Quando o casal, ele é temente a Deus, quando o casal, ele procura andar na presença de Deus, obedecer às ordenanças de Deus, ele procura de todas as formas ensinar, como disse Salomão lá em Provérbio, e disciplinar o seu filho ou a sua filha no caminho que eles deveriam ou devem andar. Aqui nesse livro, nós temos aqui vários versículos. Eu disse para os irmãos os obreiros, que eu iria fazer a introdução do livro, tá? Que é a introdução do tema que nós iremos falar, iniciar neste momento. E não vai dar tempo a gente explicar detalhadamente toda a vida de Sansão, mas nós vamos fazer a introdução hoje. Nós vamos começar com a introdução. E iremos avançar de acordo com o horário até onde o Espírito de Deus nos levar.
Já no próximo domingo, porque é um estudo profundo, nós iremos passar a oportunidade para o irmão presbítero Dário, que vai dar continuidade aonde nós pararmos. No outro domingo, nós iremos dar a oportunidade para o evangelista, irmão Tiago, e daí por diante, tem o irmão Rodrigo, tem o pastor Juvenil e tem o presbítero Altair, que acabamos de visitar ele, que não está bem, mas daqui até lá, porque nós iremos falar todo este tema aqui em relação à família. Então nós vemos aqui, na introdução desse livro, o primeiro ponto do livro. Os irmãos pegam aí o primeiro ponto do livro. Primeiro ponto: duas histórias distintas. Os irmãos, por gentileza, pegam aí no primeiro ponto desse estudo, ou desta palestra, né, irmão? É uma palestra que nós estamos fazendo. O primeiro ponto desta palestra: duas histórias distintas. Bendito seja o santo nome de Jesus. Que diz assim. Eu vou ler aqui um pedaço e eu vou daqui a pouco passar para os irmãos. Os irmãos vão me ajudar, né? Não somente lendo, mas também respondendo alguma coisa. Os irmãos acharam aí? É o capítulo 6, né? O capítulo 6, não é isso? Pois é, o capítulo 6. Capítulo 6 é duas histórias distintas. Será que Tiago não botou não essa coisa aqui, Tiago? Hein? Pois é, o capítulo 6. Tá bom, então vamos lá. Ó, eu acho que tem na coisa de vocês aqui, duas histórias distintas. Procura. Ó. Então vamos, não há problema não. Então nós vamos iniciar aqui, vamos deixar as duas histórias distintas, já que não tem aí na coisa dos irmãos. Nós vamos ver aqui o capítulo 2, né? Vamos pegar aqui do capítulo 2 em diante, que fala em relação lá no livro de Gênesis 31, 19. Então vamos para o terceiro ponto. Vamos pegar o terceiro ponto então. Vamos pegar aqui o terceiro ponto. Mica demonstrou, não é isso? O capítulo 6. Então pera aí, irmão, desculpa aí, deixa eu me corrigir aqui direitinho aqui. Um minutinho só. Os irmãos têm razão. Introdução, vamos pegar aqui na introdução, aqui no capítulo 6. Desde que Israel, os irmãos vão me acompanhando aí, por gentileza. Eu estava em outra lição, irmão, foi por isso. Desde que Israel conquistou Canaã, os irmãos vai me ajudando aí. Por volta de 1400 a.C., e o tempo dos juízes, depois da morte de Josué, os historiadores chegaram à conclusão de que a era dos juízes tenha sido entre os anos de
1375, é isso mesmo, irmãos? A 1500, 1050 antes de Cristo. O período dos juízes foi um tempo em que Israel, sem ter um líder específico, formou um tipo de confederação, ou seja, de tribo unidas. Pelo menos 13 juízes de tribo diferente desempenhavam a função de líderes do povo. Alguns anos depois, surgiu Samuel, criado na casa de Eli, o sacerdote, o qual se tornou o seu substituto como líder daquela nação, profeta e juiz. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Na verdade, Sansão foi o 12 juiz em Israel, desde que morreram os 3 juízes, e Bezan, Elon e Adenon. Israel ficou sem uma liderança. Nesse contexto surgiu Sansão, nascido de uma mulher estéril, mas escolhida por Deus para ser a mãe, e que tinha como por pai um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. Foi num tempo em que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Nos dias em que nasceu Sansão, a Bíblia afirma: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Vamos dar uma parada aqui agora. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a jurisdição, ou seja, nós observamos aqui, eu vou pedir aqui a ajuda do irmão Dário, depois eu vou passando para os irmãos ir nos auxiliando aqui, para nós entrar aqui numa conclusão. Em relação à vida de Samuel, ele foi escolhido primeiramente juiz. Amém, irmãos? Vai me ajudando. E depois foi profeta. Após aquela confusão total que acontecia nos tempos dos juízes, Israel, a Bíblia diz que Israel ficou automaticamente desamparada. A nação ficou totalmente desamparada. E por esta razão, os israelitas faziam tudo o que provia da sua própria ideia, da sua mente. Quando nós olhamos os dias atuais que nós vivemos hoje,
nós podemos pegar o retrato lá de trás e jogando para os nossos dias. Por que que isto acontecia? Porque não havia comando, né? Não tinha uma pessoa para agir como Deus determinasse que deveria de ser agido. A casa do sacerdote Eli, como nós já sabemos e conhecemos, ela estava totalmente desordenada. E Bezan, Elon e Adonom, que eram esses 3 juízes aqui da tribo, eles haviam morrido. E agora entra Samuel na história como um salvador. Porque ele automaticamente tinha perdido a sua autoridade de um sacerdote. E o povo estava totalmente perdido e fazia o que vinha, né? De acordo com o teu coração, eles agiam de acordo com o teu coração, com a tua própria mente, com o teu próprio pensamento. E Deus, ele precisava de restaurar Israel. Ele precisava de fazer uma mudança na vida de Israel, do povo israelitas. E, no entanto, surge, após a morte de Samuel, aí que surge a história de Sansão. Nessa história de Sansão, nós observamos que, nós vamos agora começar a fazer aqui um debate, nós observamos que nesta época, o povo andava, como já temos falado, de acordo com teus pensamentos. Mas havia alguém, sempre um número pequeno como hoje, às vezes quando nós estamos reunidos e unidos aqui na igreja, às vezes a gente, por falta de entendimento, a gente fica até meio, pessoas ficam confusas. Por que que está dando pouca gente na igreja? Por que que nós temos uma igreja, né? Uma igreja, um salão bom, um salão bem organizado, e tão pouca gente, tanta gente no bairro, morando, pessoas vizinhas morando e as pessoas não vêm? Porque realmente isso aí é um retrato dos dias passados para os dias atuais que vivemos. Toda a época foi assim, né? Mas havia um grupo pequeno que era temente a Deus, né? Quando nós olhamos dentro da Bíblia hoje, quando a palavra de Deus diz que poucos, né, muitos escolhidos e poucos serão salvos, e daí por diante, é porque isso aí já é uma história que ela vem de séculos, não é somente na nossa era. Então, Deus, ele necessitava de uma pessoa para salvar, para restaurar o povo de Israel. Aí entra a história de uma mulher que foi a mãe de Sansão. A Bíblia não dá o nome dela, fala que ela é uma mulher, só dá o nome do pai, que é Manoá. E essa mulher, que ela era estéril, a Bíblia diz que ela não tinha, né, ela não tinha filhos, não poderia ter filhos, mas ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher que orava, ela pedia a Deus, como Ana também pedia a Deus, que abrisse a madre para que ela pudesse conceder um filho. E ela orou a Deus. Eu creio que não foi um dia nem dois, ela orou muito tempo.
a esse favor pedindo um filho. E os irmãos sabem que nesta época, as mulheres daquela época, que era estéril, que não poderia ter filho, elas eram mulheres desprezadas, abandonadas, como se fossem mulheres imundas, entendeu? O povo detestava, o povo fazia pouco caso, mas todavia Deus estava olhando aquela mulher. Deus estava recebendo a oração daquela mulher. E ela não orou um dia, 2, 3, 4, não, ela vinha orando há tempo. E o mundo como hoje, naquela época, estava perdido, estava fazendo o que queria, né, de acordo com os teus próprios caminhos e de acordo com os teus próprios pensamentos. Eu pergunto agora para os irmãos, por quê? Por que que naquela época havia tanta... Eu vou fazer uma pergunta direta, primeiramente a irmã Michele. Irmã Michele, por que que naquela época havia tanta desigualdade por parte das pessoas que estavam automaticamente do lado dos filisteus? Quando eu falo do lado dos filisteus, eu vou deixar bem claro que eu me refiro em relação ao mundo, com aquelas pessoas mais carentes, que eram desprezadas e muitas das vezes não eram vistas com os bons olhos pelas pessoas. A irmã, por gentileza, me responda, por quê? Tá, a desigualdade está a mesma coisa de hoje. Mas por quê? Por quê? Porque tudo tem um porquê. Porque essa desigualdade que havia naquela época, né, das mulheres que não poderiam ter filho, das mulheres que eram abandonadas, né, que eram criticadas, que eram jogadas por canto, em relação às pessoas que comandavam, vamos dizer assim, o mundo. Por quê? Irmã Michele, a irmã falou certo. Seria o que está acontecendo hoje, mas tem um porquê. Por quê? Irmã Carmen, você concorda? Que agora tem recurso. Tá. A irmã falou sobre a desigualdade, né, do coisa. A mesma coisa que acontecia no passado está acontecendo hoje. A irmã Rita, concorda? A irmã falou que hoje tem recurso, é isso? Mesmo, minha irmã? Não, eu concordo, eu estou concordando com a resposta de todos vocês, não está errado não, tanto a de Michele como a sua, a da irmã, como a de Carmen, mas nós podemos se aprofundar mais ainda dentro desse tema. Por que, irmã Marilene,
que essa desigualdade, como disse Michele e a irmã Carmen e a irmã Rita, acontecia no passado e acontece hoje. Por quê? Falta de amor e comunicação. Sim. Sim. Mas hoje tem ainda isso? É isso aí que eu estou querendo saber. Irmã Natália, a senhora concorda? Presbítero, irmão Rodrigo, qual é a ideia do senhor? Havia uma desigualdade. Michele foi a primeira a falar, né, que a desigualdade que havia no passado, ela se refere hoje. As respostas delas estão certas, mas nós podemos se aprofundar mais. Sim. Irmão presbítero, irmão Dário, o que o senhor pensa nesse sentido? Todas as perguntas aqui dos irmãos estão corretas, mas nós temos que ter mais profundidade dentro desse assunto. O porquê que havia essa diferença no passado, né? A irmã falou, a diferença do passado é o que está acontecendo hoje. Foi a primeira resposta que a irmã Michele deu. Eu concordo também com ela, não está errado. Certo? Todos os irmãos, mas qual é o pensamento do irmão nesse sentido? Sim. Mas por que, desculpa, mas por que ele agraciou? O senhor está indo bem. Mas por que ele agraciou a vida de Sara? Aleluia.
Amém. Irmão Tiago, o irmão está ligado aí, o irmão concorda? O irmão tem alguma referência a dar sobre isso aqui que eu estou dizendo, nós estamos em pauta aqui? Um libertador. Os irmãos entenderam? Deus, ele ressuscita um morto para confundir os que estão vivos. Aquela mulher, qual é a minha opinião? Agora eu vou dar a minha opinião. Aquela mulher, ela estava totalmente desprezada. Desprezada. Às vezes nós, irmãos, estamos na casa de Deus, achamos que nós estamos desprezados, achamos que ninguém está olhando para nós, achamos que ninguém está fazendo caso da gente, mas nós temos um Deus que Ele sabe de todas as coisas, é um Deus que conhece o coração de cada um de nós, e é o Deus que age não da maneira que nós queremos ou pensamos, Ele age da maneira que Ele quer. Com toda a rejeição, irmã Michele, que aquela senhora, ela estava tendo na época, né, de Israel, dos juízes, ela vendo a imoralidade do país de Israel, ela sentindo as perseguições que ela estava sentindo, ela sendo uma pessoa automaticamente, podemos dizer, excluída da sociedade, mas ela tinha uma coisa muito importante, especial na vida dela, que era o quê? Que era a confiança em Deus, que era a fé em Deus. Ela sabia e tinha certeza que através da confiança e da fé que ela tinha em Deus, o Senhor iria responder. Por que ela se preocupou em consagrar a vida dela? Por que ela se preocupou em buscar o Senhor e depositar a confiança em Deus? Porque ela tinha preocupação com a nação. Às vezes nós oramos, irmãos, quando o pastor fala, vamos orar. Às vezes nós oramos e nós esquecemos de palavras.
dobramos o joelho, às vezes nós dobramos o joelho, botamos a cabeça assim sobre o banco, dormimos, às vezes, esquecemos de orar pelo governador do nosso estado, esquecemos de orar pelo prefeito do nosso município, esquecemos de orar pelo nosso Brasil, esquecemos de orar pelas nossas autoridades. A nação de Israel estava a caos. E ninguém estava nem aí. O povo estava vivendo a vida deles como nada tivesse acontecendo. Estão vendo aí, irmão? Mas aquela mulher, ela estava preocupada com a nação. Concorda comigo, ô Tiago? Concorda? Concorda, meu presbitário? Ela estava preocupada. Aí, às vezes, nós íamos para a igreja, oramos, nós não se preocupamos com ninguém. Nós estamos preocupados com nós, como estava o povo lá, de um modo geral. Já ela não, ela estava preocupada com a nação. Ela, o que vai acontecer? Tem que haver um libertador. Nós não podemos, de maneira nenhuma, permanecer dessa maneira. Então, irmão, qual é a diferença que eu vejo, né, nela? E a diferença atual, como o Michele falou no início, a diferença que eu vejo nela é essa aí, que ninguém estava preocupado com o que estava acontecendo com a nação de Israel, né? Hoje, como Michele disse, é a mesma coisa. Mas enquanto ninguém estava preocupado, ali havia uma mulher que não tinha filho, desprezada, julgada pela sociedade daquela época, mas ela estava de joelho, estava com a fé voltada para Deus, sabia que Deus ele iria levantar um libertador, né? Então vamos dar um passo aqui à frente aqui. Quem pode ler lá para nós, lá em Juízes, né? Juízes capítulo 13, versículo 1, está dentro do livrinho aí, para nós dar um passo à frente. Juízes, só para nós confirmar isso aqui que nós falamos aqui. Juízes capítulo 13, versículo 1. Em seguida, nós já vamos entrar dentro da história de Sansão. Nós já vamos começar a entrar dentro da história. 13, 1. Diante de todos os juízes que durante esses 40 anos Israel vinha sofrendo, ninguém conseguia resolver o problema da nação, nenhum deles. Mas agora Deus, ele entra com providência total, através de quem? Espera lá, segura lá. A providência divina, ela veio através de quem, irmã Rosenilda? Hein? Da mulher de Manoá. Da mulher que estava sendo julgada, da mulher que ninguém dava nada por ela, da mulher que estava escanteada. Então quer dizer que a resposta veio através de quem? Da mulher, mãe de Sansão. Entendeu, irmãos? Os irmãos observam que todos os filhos que nós possuímos, todos os filhos que nós possuímos, nós somos servos de Deus, são frutos de Deus. E com toda certeza os irmãos que tiveram filhos já crentes, como a irmã Rita já era crente, eu creio que a irmã Maria das Graças, né? Quando eu tive meus filhos, eu já era crente também, né? E outros mais. Nós sempre, eu creio, né? Posso afirmar isso com certeza, que todos nós oramos
para que os nossos filhos fossem alguma coisa, fosse uma bênção, fosse alguma coisa, fosse uma bênção na mão de Deus. Ninguém que tem filho, pai nenhum que tem filho, pai e mãe, ele não quer ver o seu filho em mau caminho. Ele quer ver o filho em bons caminhos. Ele quer que os filhos cresçam bem. Ele não quer que os filhos fiquem no meio da malandragem, da vagabundagem, andando com maus companhias. E tudo isso, essas maus companhias, esse tipo de gente, malandragem, tudo isso já tinha isso. Hoje nós estamos vivendo, o retrato do século passado. A alegoria do século passado hoje é uma história. E nós vamos entrar agora dentro da história, né? Vamos lá. Essa é a história, os irmãos vão acompanhando, de seus pais. Qual foi a história dos pais de Sansão? Irmã Michele, irmã Milena, qual foi a história dos pais de Sansão? Eu te pergunto, foi uma história ruim? Foi uma história mais ou menos? Ou foi uma história boa? Responde, Milena. Hein? Que? Você não leu não, detalhe o seu livro. Hein? Foi ruim foi ruim a história dos pais de Sansão? Milena, olha aqui para mim. Foi ruim a história dos pais de Sansão? Irmã Sara, a história do pai de Sansão, dos pais de Sansão, a esposa dele não traz nome dentro da Bíblia, somente o pai. A história deles, eu pergunto, foi boa, ruim ou mais ou menos? Hein? Mais ou menos? Vocês estão vendo aí como é que a gente tem que trazer o estudo para a classe e coisa? Porque nós estamos vivendo uma época, irmãos, que, infelizmente, na época da mãe de Sansão, dos pais de Sansão, não havia celular. Todo mundo hoje, no mundo inteiro aqui, sabe mexer com o celular. Eu, por exemplo, não sei. Eu até concordo que eu tenho que aprender alguma coisa, que vai chegar um momento que eu vou ficar meio apertado, certo? Mas esses aparelhos, Milena, presta atenção, eu não estou rindo, estou falando sério, certo? Não é motivo de rir, é uma coisa muito séria agora, tá? Nós estamos diante da palavra de Deus e merece todo o respeito nesse momento. Todo o aparelho, seja a televisão, qualquer aparelho, a internet, usado, ligado à internet, todos os aparelhos são úteis para nosso bem-estar. Não é para o nosso mal-estar, para o nosso bem-estar. Para usá-los, esses aparelhos, com decência e ordem. Entendeu? Quando nós utilizamos esses aparelhos desordenadamente, esses aparelhos, eles passam a se tornar o nosso Deus. Nosso Deus. Se torna a ser um ídolo, o aparelho. Com certeza. Está entendendo? Se torna um ídolo. Então hoje, por que vocês não estão lendo Bíblia? Vocês que são jovens. Eu até gostaria que os meninos da senhora, irmã, estivessem aqui. E eu convoquei todo mundo, né, eles para vir. Porque vocês devem dar valor, ou melhor, nós devemos dar valor, irmãos, os obreiros que aqui estão aqui. Porque tudo que eu aprendi lá atrás, eu tenho passado aqui para os irmãos. E os irmãos obreiros têm liberdade para poder me acompanhar, para passar as coisas certas. Apesar que nós não temos sabedoria nenhuma, mas nós temos um Espírito de Deus que nos dá sabedoria.
Então, sabe por que vocês não sabem responder a Bíblia? Por falta de estudo. Então, eu vou perguntar agora a minha esposa, irmã Carmen, porque ela sim, ela vai responder, porque ela vai responder porque ela lê. Ela lê. Mas eu estou falando aqui isso, irmão, mas nós estamos aqui aprendendo. Irmã Carmen, deixa eu botar o óculos aqui para mim voltar a pergunta, porque a gente começa a falar e foge. Olha bem, essa história de Sansão, né? Essa história dos pais de Sansão é de uma família israelita que viveu no tempo da pressão social. Eu vou parar aqui porque assim vai ficar muito mastigado. Eu vou perguntar à irmã: foi uma história que Manoá e a sua esposa, a história deles foram boa, péssima ou regular? Não, eu estou aqui aprendendo também, minha filha. Vamos lá. Angustiados. Então foi uma história então regular. É o que eu perguntei: boa, regular ou ruim? Teve vitória. Então essa história que eles tiveram não foi uma história boa, como a irmã Carmen explicou muito bem. Irmã Carmen, meus parabéns. Porque eles viviam diante, tanto ele como ela vivia diante de uma pressão dos filisteus. Os inimigos perseguiam eles de toda maneira em relação ao problema que ela possuía. Eu quero dizer para os irmãos presentes que nós temos que se esforçar muito, irmãos. Escute o que eu estou dizendo, que é para o nosso bem-estar. Nós temos que se esforçar, vir para os ensinamentos para aprender. Eu fico triste quando vejo um crente: irmão, vem aqui, irmão, dar um testemunho. Às vezes a pessoa não conhece um versículo da Bíblia, não conhece a história da Bíblia. Isso é muito perigoso, amados. Eu não estou falando isso para humilhar ninguém, não. Pelo amor de Deus, não pense isso. Não pense assim. Eu digo porque eu já sentei e continuo sentindo e aprendendo. É porque é feio. Às vezes chega um crente, testemunho de Jeová, um adventista na sua casa, ele bate palma lá e você, por educação, você vai receber. Chega lá, ele mete a espada em cima de você, né? Espada não é coisa boa, mas mete a espada em cima de você. E às vezes nós ficamos calados porque nós não temos palavra para poder responder. Aí a gente vai comer o peixe com espinha, está entendendo? Com osso, com tudo quanto é coisa ruim. Então o crente, irmão, ele precisa estar nos ensinamentos, porque se não tiver fica difícil. Então, voltando aqui à história de Sansão, dos pais de Sansão, foi uma história irregular ou regular, porque, como explicou a irmã Carmen, eles tinham uma pressão dos filisteus que atormentava eles dia e noite devido ao problema que a sua esposa, né, passava. E pelo outro lado, ela tinha, como ele também, fé que Deus tinha poder e iria resolver a situação do país de Israel. E por essa razão, ela não perdeu a fé, ela não
deixou de buscar a Deus, mesmo com toda a provação, com toda a perseguição, ela continuou buscando a presença de Deus. Amém, irmãos? Então esta é a história. Eu vou pedir o irmão Dário para continuar aqui aonde nós estamos mesmo, por volta do século. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não sei ler muito o algarismo romano, não. Estou sendo sincero. O algarismo romano X1. Continua então aí. Continua aí para frente aí, por gentileza. Antes de Cristo, não é isso? Continua lá. A despeito de Sansão. Vai lá, continua aí. Segura. Até aí. Segura aí. Todos os irmãos leram, estudaram esse livro? As irmãs aqui estudaram? Eu vou começar aqui pela irmã Heralda. A senhora estudou, irmã Heralda? A irmã Heralda não pegou o livrinho não, né, irmã Heralda? A senhora não pegou não. Mas eu quero convocar a senhora para vir para os estudos, para a senhora ir ouvindo, tá, irmã? A irmã Graça pegou o livrinho, senhora? Esqueceu? O senhor, irmão, pegou? Eu vou começar com o pastor Juvenil aqui, então. Pastor Juvenil, a Bíblia, ela afirma, aonde o nosso irmão presbítero Dário acabou de ler, sobre a esposa de Manoá, mãe de Sansão, que foi estéril. Eu pergunto ao senhor, a Bíblia diz que, além dela, 5 mulheres foram estéreis dentro da Bíblia. O senhor poderia fornecer o nome de uma que foi estéril dentro da Bíblia? O senhor não tem condições de dizer. Então, Ana. Tá, Ana. Qual foi a outra? Não, pera lá, irmãos. Deixa eu perguntar primeiro para os irmãos, coisa que eu vou continuar aqui. O horário já está vencendo lá, da coisa aqui. Então a irmã Graça falou Ana. Ana, ela foi mãe de quem? Irmã Graça. Ana foi mãe de quem? Foi de Isaac, irmã. Espera lá. Vamos por conta. A irmã disse que Ana foi mãe de Isaac. Irmã Michele, Ana foi mãe de quem? Vocês estão vendo aí como é que nós precisamos, irmãos? É uma coisa muito fácil, tá entendendo? Eu não estou aqui para humilhar ninguém, não, pelo amor de Deus. É porque realmente há uma necessidade de nós estarmos numa sala para poder aprender. Entendeu? Não, irmão, não precisa ficar chateada, não. Nós estamos aprendendo. Então, Ana foi mãe de Samuel. Amém, irmã? Ana foi mãe de Samuel. Aí eu pergunto agora à irmã Rosenilda.
Irmã Rosanilda, qual foi a outra mulher dentro da Bíblia? Está muito fácil. Porque se eu tivesse perguntando aqui, se não entregasse a apostila a vocês, aí, né, Tiago? Se não tivesse apostila, aí era diferente. Não, eu não tenho apostila. Mas, pelo amor de Deus, eu entreguei a apostila a todo mundo. E aí eu pergunto, qual foi a outra mulher estéril dentro da Bíblia que está dentro da nossa programação aqui? Qual foi a outra mulher? Hã? Pois é, irmãos. Tá. Mas deixa eu dar um conselho aqui às irmãs aqui. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, irmãos. Eu quero que as irmãs venham para o estudo. Entendeu, irmão? Hoje nós tivemos aqui uma escola dominical aqui muito abençoada. Que se eu fosse agora perguntar aqui alguma coisa, irmãos não sabia, não sabe. Entendeu? Então nós temos que esforçar um pouquinho. Porque a gente vem para a igreja, para quê? A gente vem para a igreja para aprender, né? Porque sem aprendizado nós não vamos chegar no céu. Nós só vamos chegar no céu se nós tivermos aprendido alguma coisa. Paulo disse, olha, o que eu aprendi do Senhor eu ensino. Tem que haver ensinamento. As igrejas hoje não estão tendo mais ensinamento, irmãs. Nenhumas, a maioria não estão ensinando mais. Não estão se preocupando, é só campanha, dinheiro, campanha, dinheiro, campanha, dinheiro e movimento, mais nada. Então nós temos que aprender. Irmã Natália, qual foi a segunda mulher que está em relacionamento dentro do estudo da apostila, que foi estéril? Sara, né? Sara, ela foi esposa, mãe de quem? Mulher de Abraão e mãe de Isaac. É isso mesmo, irmãos? Está correto? Não, eu estou perguntando aqui, os irmãos concordam? Porque está aqui, ó, ela leu, né? Então isso aí nós temos que ler e guardar. É uma coisa muito simples. Isso aqui é básico, é uma coisa básica que nós temos que saber. Já pensou chegar lá um testemunho de Jeová, um adventista ou qualquer pessoa e fazer uma pergunta dessa para qualquer um de nós? Você está entendendo, Milena? Está entendendo? Está entendendo, sabe? Nós podemos ser pegados de surpresa, até pelo ímpio, porque tem muito ímpio. Tem muitos ímpios que conhecem a Bíblia melhor do que nós, né? Irmã Rita está doidinha para que eu faça uma pergunta para ela. Eu vou perguntar, eu estou vendo que ela está querendo responder. A senhora vai responder. Qual é a terceira mulher, irmã Rita, que teve a mesma situação da mãe de Sansão? Rebeca, mãe de Isaac. Qual é o outro? Isto. Irmãos, eu vou parar por aqui, porque não dá tempo mais de continuar. Nós vamos devagarzinho. Ah? Tá bom, mas está na hora de nós dois orar. Está na hora da oração. No próximo domingo, vamos estudar mais. Eu estou estudando, tá, irmãos? Vamos estudar mais. Vamos se aprofundar mais. No próximo domingo, o irmão Dário, ele vai estar aqui na frente falando para nós. E nós vamos estudar bastante essa apostila. Durante essa semana, nós temos tempo de fazer isso. Nós vamos estudar isso, para poder, quando o irmão Dário fazer as perguntas, porque nós temos que perguntar para nós aprender. Eu não sou sábio, não tem muita coisa aqui que eu não sei, eu estou aprendendo também, irmão. Entendeu? Às vezes a pessoa, o pastor quer me humilhar. Não, tira isso é um inimigo que coloca na mente da pessoa. Nós estamos aqui aprendendo.
bem-aventurado é a pessoa que aprende. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, não dá tempo mais. Eu fiz aqui simplesmente um resumo. Nós estamos iniciando. Tem muita coisa para vir para frente sobre a vida de Sansão. E nós vamos aprender a vida de Sansão, do começo ao fim, do fim ao começo. Os irmãos que vão lecionar aqui na frente, Tiago, Dário, o próprio pastor Juvenil, sabe, pastor Juvenil? O senhor vai assumir aqui na frente. Então nós vamos estudar bastante, vamos marcar versículos. O irmão pode pegar versículo na Bíblia dentro dos assuntos que está aqui, que às vezes tem tema sobre esse tema que nós estamos dando coisa aqui, que vai nos ajudar a refletir, fazer reflexão. Então nós vamos estudar bem para que possamos aprender, nossos filhos, como que nós devemos, aconselhar, como que nós devemos de orientar, porque Sansão, ele foi bem orientado, mas com toda a orientação que ele teve do seu pai e da sua mãe, que foi uma bênção diante de Deus, a palavra de Deus está dizendo que não foi suficiente para que ele não deixasse o coração rigoroso que ele tinha, o coração mau que ele tinha, porque ele foi levantado para salvar, mas infelizmente, com todos os ensinamentos e exemplos dos pais, ele não correspondeu àquilo que os seus pais e o próprio Deus esperava dele. E assim acontece conosco, pode acontecer. Só que tem um porém, irmãos. Nós temos a obrigação de ensinar nossos filhos, ensinar nossa família a maneira que nós devemos de andar, a maneira que nós devemos de se comportar, para que possamos ter um lugar no céu. Agora, se a pessoa amanhã ou depois não quiser, aí é outro caso. Agora, a igreja que tem um pastor que não se preocupa com os ensinamentos da igreja, de orientar os crentes, esse pastor é o primeiro a ir para o inferno. Você sabia disso? Porque Jesus botou o pastor, irmão, é para ensinar a igreja. O pastor, ele tem que ensinar. Entendendo? Ele tem que ensinar, ele tem que estudar a Bíblia, ele tem que pegar livro, ele tem que estudar para ensinar a igreja. Porque se ele não fizer isso, ele é o primeiro a ir para o inferno. Porque a palavra de Deus, ela nos encaminha para os ensinamentos. Porque sem o ensinamento, ninguém vai chegar no céu. E não é de qualquer maneira que nós vamos chegar. Temos que passar por um processo. Viu aí o processo? Eu só falei um pedacinho do processo. Que essa pobre mulher, no sentido material, ela sofreu e passou. Mas lá na frente, ela foi vitoriosa. Amém? Podemos passar o processo que for aqui na terra, irmão. Mas pode ter certeza que lá na frente, nós vamos recolher os nossos frutos. Nosso trabalho não é vão do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos, neste momento, então. Irmão Dário, o senhor vai dirigir o culto hoje? Tá? O senhor vai dirigir o culto. Vamos botar o Tiago hoje para pregar. Tá ok? Tá? O senhor pode subir lá para cima, que eu já vou passar para o senhor a direção já. Vamos orar. Fica à vontade. Começa por mim aqui que estou na frente. Até domingo que vem, por aí. Favor. O pastor está na frente, ele é o exemplo em tudo, está entendendo? Isso. Passa para os obreiros primeiro, depois eu passo para cá. Isso. Até domingo que vem. Caiu? Pode ser na terça. Caiu dois aqui. Pode ser na quarta e no máximo no domingo. Eu também já estou pegando o meu aqui. Glória a Deus. É porque domingo já é a ceia, né, irmão? Domingo nós
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te glorificamos. Eu sei que o que iniciamos, o que foi falado não foi suficiente nessa noite, mas a tua palavra, ela goteja, e de pingo em pingo eu espero que o Senhor irá abrir a mente de cada um de nós, o Senhor irá nos dar entendimento, compreensão da tua santa e bendita palavra, para que possamos ser crentes assíduos, para que possamos se transformarmos em crentes de fé, de confiança, como foi a mãe de Sansão. Assim nós esperamos, em nome de Jesus. Agora venha nos conceder um trabalho abençoado, cheio da graça, cheio do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.